Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer um assunto em voga no trade, que é a questão do psicológico no trade. Vai ser um assunto bem legal, vou trazer um convidado muito legal, muito top, que está ajudando muitos traders aí, mas antes eu vou pedir para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, já comenta, deixe seu like aí e não esqueça de ativar o sininho para sempre receber as notificações quando a gente entrar numa live ou publicar um vídeo novo. Eu também tenho, pessoal, um grupo VIP aonde eu passo vários insights para a galera, é um grupo gratuito. Tem duas maneiras de vocês entrarem nesse grupo. A primeira maneira qual que é? Apontar o seu celular aí para a tela, para o QR Code, e já cai lá dentro do grupo, ou aqui na descrição do vídeo vai ter o link aqui para vocês estarem no grupo. Vamos para a nossa abertura e eu vou chamar o meu convidado. Pessoal, hoje eu vim trazer um assunto muito legal, conforme eu falei para vocês. Eu vou trazer aqui o meu brother, um grande amigo, Dr. Marcelo, que vai trazer um assunto bem legal para vocês, em que nós vamos conversar a respeito de uma coisa que eu sei que acontece com muitos traders, que é a pessoa às vezes tem um operacional na cabeça, sabe operar, mas ele acaba tendo alguns probleminhas que nós vamos falar, probleminhas de cabeça, de emocional, e que isso afeta, às vezes, o desempenho da grande maioria no dia a dia. Deixa eu começar pedindo para o Dr. Marcelo se apresentar. Marcelo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Conta um pouquinho para a galera aí, quem é o Marcelo aí para o pessoal entender. Olha, Demetrio, obrigado aí pela oportunidade. E como você falou, esse assunto é um assunto muito importante. Você tem até uma análise gráfica positiva, mas aquela parte do emocional, ela acaba te conduzindo a atitudes mais irracionais, você acaba perdendo às vezes um pouco do controle. E o que eu fiz? Eu juntei duas das minhas profissões e percebi que existia um nicho que era muito pouco atendido. Então eu criei uma estratégia que ela funciona assim de três formas diferentes. Um atendimento com a pessoa via internet. Eu tenho também alguns grupos com traders e eu estou, inclusive, já trabalhando no lançamento de algumas aulas a respeito disso. Eu aprendi a duras penas o que é isso é importante, porque assim, eu estou no mercado financeiro há 32 anos, eu sou psicólogo há 15 anos, eu percebia no grupo e em mim mesmo que faltava alguma peça muito chave para você conseguir não mudar stop, entrar no momento certo, não ter um dia de fúria, sair no alvo. Então, todas essas estratégias, você não consegue falar do teu emocional para uma psicóloga ou um psicólogo simples, porque eles não vão entender nada. E esse trabalho, ele não é uma terapia, ele é um negócio focado no presente, com um prazo limitado. Eu tenho feito isso há 4 anos, e o que eu tenho percebido é que em pouco tempo muda a chave da pessoa. Eu te falo até em números, eu já atendi mais de 150, 200 traders, acima de 90% existe uma mudança muito importante na chavinha. Alguns eu cheguei até a falar assim, talvez não seja para você o trade. A gente tem que entender que o day trade, as pessoas entram ou com pouco estudo ou com um psicológico completamente estruturado, porque às vezes a gente fala assim, o meu emocional tá mal. Mas o que é o emocional? O emocional é um conjunto de coisas que eu tento entender e tento trabalhar dentro das aulas, das sessões, tudo, para entender quem é essa pessoa. Algumas eu tive que falar assim, talvez isso não seja para você. Porque a gente sabe, o day trade é um dos, vamos dizer, empregos que mais manda a gente para o cemitério. Sim. E eu percebi que a análise importante, como você, Demetrio, como Dinho, tudo, ela é muito essencial. Porque se você não tiver uma análise importante, o teu emocional vai para o saco de qualquer jeito. Mas você tendo uma análise boa e inteligente, você trabalhando o seu emocional, a mudança de chave é muito rápida, é muito importante. Como eu falei, não é uma terapia. Então, em todos esses trabalhos, porque assim, você até estava falando, Demetrio, que você sabe os problemas que as pessoas passam, né? Uhum. O saber é um começo desse trabalho, mas efetivamente o trabalho maior é como mudar, é que chave mudar. Isso era uma questão que eu queria perguntar para a gente tentar ajudar a galera que
que vai estar nos assistindo aqui é o seguinte: eu converso muito com meus alunos diariamente e tem vezes que eu não consigo entender. Eu sei, eu já passei por isso, mas eu já passei muito tempo que eu passei por essa fase e às vezes eu fico brabo com alguns, até fico brabo em excesso com alguns, que o cara vai lá, ele pega faz 2, 3 operações legais pela manhã e ele não consegue aceitar que aquilo ali é um ganho interessante para ele, que nós estamos lidando num mercado que é um mercado mais difícil que tem de se trabalhar com o mercado financeiro, onde tem uma porrada de desenvolvedor de algoritmos, tem engenheiros, tem matemático, tem uma gama de profissionais extremamente qualificados tentando tomar o teu dinheiro, e aí o cara consegue ter um bom resultado e ele acha que aquilo ali não é suficiente, ou que ele é imbatível para sempre, ele não consegue parar. O que a gente consegue tirar de conclusão disso e como é que ajudar pessoas que não conseguem parar? Então, esse ponto que você falou é muito importante, porque é muito trabalhado inúmeras emoções dentro do trade. Medo, ganância, euforia, pânico, até anotei aqui, raiva e impaciência, confiança e arrogância, né? O primeiro ponto é a pessoa, ela tem que entender quem que é a pessoa na frente da tela. Porque a pessoa na frente da tela não é a pessoa que convive com os amigos, que convive em casa, porque a partir do momento que você entende, por isso que eu faço esse meu trabalho, é um trabalho de percepção que as pessoas, cada uma tem alguma coisinha diferente, mas assim, é muito geral. Em a pessoa entendendo que ele está lá para ganhar dinheiro, é uma coisa. A pessoa entendendo que a ganância, ela tá exagerada, é talvez uma questão de tamanho de mão e de parar na hora certa. Alguns pacientes que eu atendi, que eles falavam assim, eu gosto do day trade por causa da adrenalina. Eu falei, vai pular de paraquedas, você está perdendo dinheiro. Isso aí. Então, assim, que até era engraçado que eu percebi o comportamento que às vezes ele estava brigando com a mulher, e no brigando com a mulher, ele apertava vende, 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 vende. Então, existem um monte de comportamentos e emoções inconscientes, e é exatamente isso que te move. Como eu falei, eu pego muito de um cognitivo comportamental e um pouco de treinamento, né, que são coisas voltadas muito ao presente, muito práticas. Mas existe até, o Jung até falou assim, enquanto você não realmente abrir as portas do teu inconsciente, eu não falo de mãe, eu não falo de mulher. Algumas horas a gente tem que entender porque o buraco é um pouco mais embaixo. Tem muitos traumas, como você falou. Muita gente vem machucada demais. E você vem machucado, você vem com trauma. Então, eu trabalho com essas pessoas no sentido de vamos botar um holofote em quem você é. Porque você está andando num terreno de 100 metros quadrados, no escuro. Você acaba caindo 5 vezes no mesmo lugar, sem saber que existe um buraco lá. Eu acabo, em cima do que tu falaste agora, para mim, a minha leitura ela é bem clara quanto a isso, que eu vejo assim. Eu tenho alguns alunos, poucos alunos, que começaram no mercado comigo. Eu digo que eles tiveram a sorte de conhecer, porque eu já passei por muitas fases e hoje eu sou o cara que eu tô no mercado para ganhar dinheiro, não para brincar ou para me vingar do mercado, ou como tu falou, eu briguei com a mulher, eu vou ficar aqui clicando que nem um louco. Não, mas os caras que vêm de outros educacionais ou o cara aprendeu de alguma outra maneira e que é aquele negócio do cara que faz muita operação por dia, é Sim. muito ansioso, esse cara tem uma dificuldade maior de entrar no ritmo. Qual a leitura que a gente pode fazer disso? São esses sintomas de ganância, Medo, o que eu queria entender e a gente aprofundar aqui é o seguinte: por que o ser humano ele é muito mais corajoso para perder do que para ganhar? Esses são os pontos que, assim, como você falou da experiência de outras pessoas, é igual aquela história, a história do monge. Vamos dizer, a pessoa que trabalhava com esse monge, ela perguntou assim: o que é conhecimento? Como eu adquiro conhecimento? Aí ele pegou e falou assim: presta tua xícara de chá. E começou a encher e começou a transbordar a xícara de chá. E daí ele falou: a primeira coisa é que você tem que esvaziar alguns conhecimentos, algumas crenças limitantes que você teve para deixar entrar um comportamento novo na análise do gráfico, nos comportamentos funcionais melhores. E o que acontece? Desse exemplo que você falou, é impressionante. Muitas pessoas têm dia de fúria, mas quase ninguém tem dia de fúria no game, sabe? É impressionante. A pessoa tá Hoje lá eu ganhei perdendo... excessivamente. Eu não... Exatamente, eu passei do limite e estourei a boca do balão, é 50 mil reais. Mas quando o cara tá perdendo, é uma série de fatores emocionais, conscientes ou inconscientes, que eles se movem nesse momento.
Existe, inclusive, até uma desconexão, porque assim, só para falar, eu tenho um sócio, que é o Antônio Carlos, ele foi operador de mercado durante 18 anos, ele é psicanalista, a gente tem esses grupos, e ele está fazendo neurociência. E a gente forma uma boa dupla para juntar tudo isso, porque essas sensações, no caso da pessoa perdendo, às vezes a pessoa não quer assumir a derrota. Às vezes a pessoa, ela vai, deixa eu recuperar. E existem certas palavras como recuperar, que depois do momento que caiu uma chave do teu cérebro, você não consegue recuperar. Imagina o cara correndo 42 quilômetros de maratona. Aí ele chega no 31 e dá uma tropicada, estoura um tendão. Você acha que ele vai recuperar? Ele vai cair e quebrar a cara. Ele pode morrer numa queda dessa. Então a recuperação, ela tem um sentido de também, eu não estou errado. O mercado está errado. E eu faço uma analogia muito simples, de simplesmente, você quer sair na mão com um gorila de 600 quilos, e é exatamente isso que essas pessoas fazem. O gorila te dá um peteleco, você morre, né? Então, existem também umas outras coisas, que é a parte do vício, porque todo esse sistema de ganhos não lineares, eles causam uma coisa que às vezes em muitos cassinos te causam, mas trade e day trade não é cassino. É a mesma coisa você jogar, por exemplo, um blackjack, que você pode contar cartas, que você pode ter uma estrutura de pensamento, uma lógica de disciplina, do que você jogar simplesmente na roleta ou no caça-níquel. Então existe essa diferença. E a parte do vício é uma parte que pega muito as pessoas. Então a pessoa, ela não consegue parar, mas no ganho consegue, de vez em quando, né? De vez em quando. Como você falou. E essa questão do vício, inclusive, eu fui em lugares que tratam de vícios, alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, mulheres que amam demais, e todos eles são enraizados nas mesmas situações. É um comportamento disfuncional que precisa ser quebrado. E às vezes são coisas muito simples. Eu chego a deixar paciente meu vamos dizer, de castigo. Você não pode operar uma semana. Porque o que move muito as pessoas? A ansiedade. E essa ansiedade é muito simples. Trader tem que ser sniper. Exato. Não uma metralhadora giratória e atirando em todo mundo. Só que as pessoas, aquele clique aumenta o nível de dopamina da pessoa. Aquele sair um pouquinho positivo aumenta o nível de dopamina da pessoa. E com traumas grandes, eu perdi muito dinheiro. E sabe que é uma das coisas que eu acho importante sobre isso? Eu vou falar assim, eu realmente comecei a entender o mercado, a ter resultado no mercado, depois de que eu, tipo assim, eu tinha um compromisso e eu vou para esse compromisso, eu vou no médico, eu vou numa reunião de negócio, e eu não abro o gráfico, não tô olhando para saber como é que tá a minha posição. Cara, eu acho que a minha vida mudou no mercado depois que isso começou, porque no início, quando eu comecei, muitos e muitos anos atrás, às vezes eu tava numa reunião, eu tava abrindo o gráfico, eu tava olhando pro home broker da plataforma. Na época, a XP tinha aquele aplicativo lá, o mais furreco que tinha dela lá, eu vinha assim no telefone e vinha, cara, agoniado para olhar de qualquer maneira como é que tava. Bicho, depois que eu entendi que, cara, não é isso aí não é mercado. Isso atrapalha, e assim, eu não tinha aquela mais necessidade, parece que as coisas começaram a fluir melhor. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que também é uma experiência que eu tenho. Tu acha que, por exemplo, essa questão de cores nas plataformas, assim... Sem dúvida. Influencia muito, o que ela influencia na mente da pessoa? Qual é o efeito que isso causa na gente? Então, tudo, quando a gente acha que é por acaso, a gente está sendo inocente. Tudo é pensado para deixar a pessoa mais frente na tela, para, no final das contas, corretagem, taxa. Você gira muito, você paga muito de corretagem. Você acha que aquele amarelo do McDonald's com vermelho é de nada? E são cores que influenciam a fome. As plataformas, elas têm toda uma análise de marketing psicológico por trás dela, né? Então, tudo é muito influenciado. É engraçado porque assim, a gente trata muito de dia de fúria, porque dia de fúria é o arqui-inimigo do day trader. Não adianta ele ganhar 22 dias e no 23º devolver tudo. E o trader, ele fica apreensivo com isso. E um trader apreensivo demais é um trader que não consegue ver a oportunidade. Não, mas tá caro a oportunidade. A gente trabalha muito com tamanho, ver que tamanho de mão, ver o que tá no meio de medo e ganância, ver como trabalha ao aumentar a mão, que hora é interessante de aumentar,
Que hora é interessante, porque às vezes trabalhar com um contrato só, você não tem parcial. Isso torna mais arriscado. Todas essas situações, elas acabam derivando, principalmente a parte do dia de fúria. As emoções não derivam dos pensamentos. Os pensamentos derivam da emoção. Porque assim, fazendo uma curtíssima coisa de psiquiatria, né, de biologia, nós temos 4 camadas de cérebro. O reptiliano, que é aquele mais simples, que controla o teu batimento, você está dormindo e tal. O límbico, que já é um pouco mais de emoção, né? Já tem um pouco mais. O córtex e o neocórtex. Então, sai do reptiliano, tanto é que você pega, você vê um leão, você sai correndo em uma fração de segundos. E essa questão acontece muito com o trader. Ele não precisa apertar loucamente, por exemplo, na abertura do mercado. Não tem um leão que vai comer ele. E o que acontece muitas vezes, principalmente em dias de fúria, é que os sentimentos, eles vão subindo até o neocórtex, que a gente somos os únicos que tem, os mamíferos, estou falando Homo sapiens, que ele processa esse desejo, essa emoção, e aí deriva um comportamento que pode ser mais assertivo ou menos assertivo. Chega uma hora, num dia de fúria, com um trader, parece que existe um bloqueio, vai do reptiliano, vai para o límbico e volta. E não existe um processamento consciente do porquê que você está fazendo isso. E as cores também te influenciam. Eu uso sempre uma analogia que, assim, o meu trabalho é transformar comportamentos disfuncionais em comportamentos funcionais. O meu trabalho é entender exatamente quem você é no trade, o que você quer, como que você quer estabelecer um holofote gigantesco em cima da pessoa para ela se questionar. Não é um questionamento psicológico, não. É questionamento de próprio comportamento, sabe? E aí, o que acontece é que, por exemplo, até meu sócio estava falando, se você está acostumado a perder muito, quando você vê um pequeno ganho, a tua dopamina fala assim, eu quero essa dose. Parece um vício mesmo. Então, assim, perdi, você já está calejado de tanto perder, você vê lá, hoje eu ganhei 1.000, 0. Ufa! E tem também várias tendências do trader de minimizar as perdas e maximizar os lucros em termos de absolutos. Perdi 10.000 a semana, nossa, mas eu ganhei 1.000 hoje. Que legal, aí fim de semana, bem. Né? Então tem todos esses processos internos que eles não são complicados, mas se você não souber como trabalhar eles vão te dominar. Tu falaste uma coisa importante, trazendo várias coisas aqui que bate com algumas coisas que eu penso. A primeira, negócio da cor, por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi tirar a cor do meu gráfico. Entendi. Então o meu gráfico ele é acromático, eu não deixo o candle com cor, eu não gosto de olhar candle com cor, porque me tira a minha ansiedade, eu não opero padrão de candle, eu tenho o meu operacional bem definido, né? Mas me ajuda muito em tirar aquela ansiedade, porque aquele negocinho piscando toda hora, mudando de cor, é uma coisa que pode te chamar mais para dentro do trade ou menos. E o segundo aspecto que tu falaste aí bem importante é essa questão, começar o dia de trade, parece que o mercado abriu, o cara tem que se posicionar. Sempre tento falar isso para os alunos. Eu sou um cara que, por exemplo, eu não gosto de operar a primeira hora e meia do mercado. É muito raro eu fazer uma operação primeira hora e meia do mercado. Primeiro, por quê? Porque, para quem conhece como os players institucionais funcionam, essa hora que eles estão se ajustando no mercado, estão ajustando as posições dele. Então, o mercado, muitas das vezes, ele pode estar meio irracional essa hora. Né? Eu não quero estar ali no meio daquela briga, tá? Basicamente. E o segundo é importante, porque eu não gosto de operar essa primeira hora. Eu quero entender se a minha leitura prévia que eu fiz do mercado, se ela está sendo respeitada. Eu entendi isso ao longo do tempo, que as minhas operações de primeira hora e meia, elas eram mais perdedoras do que ganhadoras, então não compensa para mim fazer. E eu entendi que depois que eu entendi que se o mercado, que a minha leitura, que como eu me preparo no dia anterior por dia para operar o dia seguinte, se a minha leitura está casando com o que eu estou observando, a minha chance de ter êxito é maior. Sem dúvida. É bom isso, assim, até como um conselho para quem está assistindo a gente assim, cara, o mercado, ele tem todo dia e ele tem os melhores horários que você vai se adequar no dia. O cara que é especialista, se ele entende que ele é especialista em operar a primeira hora e meia, primeiras 2 horas do mercado, foque nessas 2 primeiras horas do mercado. Se ele é especialista em operar depois, ok. E se ele não opera bem à tarde, então não opera bem à tarde. Não é isso? É exatamente isso, porque assim, é uma repetição de comportamentos
com aperfeiçoamento, fica mais perto de uma melhoria, de uma perfeição de como você, quando você opera, como você opera, o que você está sentindo. Você falou algumas coisas, porque assim, é impressionante como, inclusive, esse negócio do verde e vermelho, operar de celular já é um negócio complicado. E voltando até no negócio, poxa, por que as pessoas estão perdendo e elas querem recuperar? Porque mexe um padrão cerebral que o trade ele é feito de operações que tem um ponto de entrada e um ponto de saída. Só que a pessoa que está perdendo, o ponto de saída dela é o zero, é zerar a perda. Só que assim, a operação vai te dar R$2.000, ela não vai te dar 5. Só que a pessoa está num comportamento disfuncional. Eu chamo isso da pessoa sair do banco do motorista e ir para o banco do passageiro. Isso é muito importante da pessoa perceber esse momento e começar a fazer coisas, limites de operacional, levantar, sair. Tem um monte de estratégias que a gente pode trabalhar, inclusive nos melhores horários, porque esse negócio da pessoa, ao abrir o mercado e já está clicando 10 vezes, é ansiedade, sabe? Ok, pode ter muitos dias que seja exatamente para fazer isso, mas se você considerar no negócio que você falou, o mercado tem todo dia e operação tem várias por dia, você tem que entender, porque assim, ao clicar, diminui um pouco a tua ansiedade, porque você já está dentro da operação. E tem aquela questão enorme do FOMO, Fear of Missing Out. Porra, eu não posso estar fora, porque tem muitas pessoas que elas às vezes preferem até perder, mas está posicionado. Verdade. Sabe? Para não ter a famosa dor de corno. Exato, é isso aí mesmo. E aí é uma situação muito complicada, sabe? Porque em momentos que você vê o mercado, você pode até querer ficar mais posicionado, mas você tem que entender, por isso que assim, eu às vezes boto de castigo alguns traders, você não pode olhar mercado por uma semana, tira do celular, deixa só aquele investing que é atrasado, que você não consegue operar direito, porque a pessoa vai começar a aumentar o nível de ansiedade dela, porque ela não está operando, até começar a diminuir. E quando diminui, você entende que essa ansiedade, ela não pode te dominar. E você vai voltar operando menos, operando com mais inteligência, operando nas operações certas. Tem muita gente que tem uma estratégia mais scalper e quer segurar a operação longa, não vai conseguir. Porque vê aquele negócio, a pessoa quer mudar. Exato. Então, todo esse trabalho emocional que eu faço, inclusive você falou assim, porque muitas coisas influenciam. Pô, o cara tem que trabalhar o dia inteiro. O que ele vai tradear junto o dia inteiro? Ele está tirando foco, ele perde a concentração, ele fica irritado com alguma coisa e acaba descontando. Então, nesse meu trabalho, nessa minha estratégia que eu criei para juntar a parte de mercado com a parte do emocional, ele busca entender como funciona a pessoa e eu tenho várias liçõezinhas de casa, várias estruturas de observação, ou de pensar assim, ou de pensar assado, para ir dar o pulo. E aí é uma questão muito simples. Precisa de uma constância. Eu faço com todos os meus clientes, eu faço um negócio que chama Diário Emocional do Trade. Eu começo a atender essa pessoa uma vez por semana, normalmente isso dura 40, 50 minutos, e eu peço para ele, e faço um grupo só com ele. E eu falo, eu quero que você me fale o que está passando na tua cabeça, o que passou na tua cabeça no mercado. Se você quiser escrever, se você não quiser escrever, porque assim, profissão de trader é solitária. Trader quieto é trader que está perdendo. Verdade. E o que acontece aqui dentro da cabeça? Ele está no mundo mental. Se você escreve, você não está escrevendo só para mim. Você está escrevendo para você ler também. Então você sai desse mundo mental, que inclusive te atrapalha completamente o cérebro, e você entra no mundo mais real. Então todas essas estratégias que eu faço é para tornar o trader mais consciente e para ele ver onde está perdendo dinheiro e por que ele insiste em cair no mesmo buraco. Boa. Marcelo, queria que tu, pra gente já encaminhando pro final aqui, eu queria que tu me falasse aqui para ajudar a galera, umas diquinhas básicas, pode ser 3, 5 dicas básicas que o trader ele tem que fazer necessariamente para que ele consiga, fora essa questão operacional, que possa ajudar ele a ter um melhor desenvolvimento para ele no dia a dia. Eu até coloquei algumas coisas, eu imaginei que você ia perguntar isso. Existem coisas mais assim, fora desse tratamento, mas é muito simples. Eu vou chover no molhado, mas assim,
você precisa de uma fase de planejamento e preparação. Você, obviamente, nesse trabalho, você vai precisar desse autoconhecimento. Ao se perceber como um trader, eu te dou a minha aula inicial, meu atendimento inicial. A pessoa tem até um nome que se chama observação em terceira pessoa, ou técnica da cadeira vazia. Você, inclusive, fisicamente bota uma cadeira vazia e eu quero ver, por exemplo, vamos dizer, eu quero ver o Demétrio olhando o Demétrio Trader. Porque a gente nega muito alguns erros, algumas emoções. Então, muitos demoraram muito tempo para fazer isso, porque eles não queriam aceitar quanta besteira a pessoa fazia. Então, nesse processo de identificação de gatilho emocional, de gerenciamento de estresse, e depois do trade, o próprio diário, são pontos que eles vão trazendo o trader para o mundo real. Porque trader sem disciplina é trader perdedor. Trader muito corajoso é aquele que na hora que dá errada, toma porrada. Mas tudo bem, se você perder, a gente perde. Não tem Ninguém problema acerta, ninguém acerta tudo, cara. Exatamente. A questão é, se teu gain é 1.000 e teu loss, vamos dizer, é R$1.000, você tem que parar no loss, porque você não pode devolver. Eu trabalho com várias técnicas de dia de fúria, porque isso é um ponto que o trader não pode mais ter. Um trader que não sabe manejar um dia de fúria vai ser uma montanha-russa eterna. Eu conto até um paciente meu, que acho que era dia 30 de dezembro. Ele tomou um big loss. É um loss assim desnecessário, passou as férias de final de ano atrapalhado. Em março ele veio me procurar porque ele estava sequelado desse trade, que ele tomou um loss muito grande. Então, a pessoa, ela fica traumatizada muitas vezes por isso. E como eu te falei, um trader muito medroso é complicado. Um trader muito corajoso é complicado. Tem que se achar sempre o meio do caminho e o estilo que a pessoa é. Então, esse meu trabalho é totalmente focado na pessoa para ensinar ela como que faz essas transformações de comportamento, como que se entende e como que vê, porque às vezes assim, a pessoa ela não entende exatamente o ponto que faz ela repetir um comportamento. O comportamento é derivado de um sentimento e de um pensamento. Então a gente tem que às vezes chegar exatamente nesse ponto e falar assim: você não percebeu que quando você está brigando com a tua mulher você não pode operar? Você não percebeu que quando você está com muita coisa, você não pode abrir a tela do celular e ficar operando? Então, é um trabalho de mudança de comportamento. E funciona muito. Verdade. Isso é. Eu tenho alguns alunos que estão fazendo acompanhamento com o Dr. Marcelo aí, e realmente já vejo uma mudança comportamental neles significativa. Eu já estava afim de bater neles de relho já, mas agora eles já estão se comportando. Porque, assim, eu te falo, o meu melhor paciente, cliente, foi 1 mês e meio, uma vez por semana. Teve pessoas que eu trabalhei 4 meses, mas a partir do primeiro mês, a partir de 3 sessões, a pessoa ela consegue se perceber mais e ela consegue entender por que ela não faz o que tinha que ser feito e por que ela faz o que não deveria estar sendo feito. É isso aí. Doutor Marcelo, queria agradecer demais a tua presença. Fala para o pessoal aí como pode te encontrar. Eu vou botar depois aqui no vídeo, aqui na descrição, os contatos para vocês falarem com o Dr. Marcelo. Bom, eu transformei até meu Twitter pessoal, que eu tinha aberto há muito tempo, que é @MarceloLange. Lá, inclusive, Lange, Lange. Lá, inclusive, eu boto muitas dicas, eu boto muitas informações de livros, eu boto muitas referências lá. Lá vocês podem entrar, podem me chamar via direct message lá, mensagem privada. E eu tenho também um e-mail que eu uso muito, marcelolange@icloud.com. Pronto. Beleza, eu vou botar todas essas descrições aqui no vídeo. Gostaria de agradecer demais a tua presença, mas vamos combinar de fazer outras conversas aqui com assuntos mais específicos daqui para frente. E, pessoal, para quem está nos assistindo, gostaria de agradecer a presença de todos e pedir mais uma vez, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, já ative o sininho e compartilhe também esse conteúdo aí nos seus grupos de trade. Eu tenho certeza que essa conversa aqui vai ajudar muita gente a tentar encontrar um caminho. Beleza? Só para finalizar, Demetrio, uma coisinha. Esse trabalho que eu fiz foi principalmente focado em eu não quero ver ninguém passar o que eu passei. De mudar até de padrão de vida, porque eu não tinha uma análise gráfica boa, eu não tinha um emocional bom. E isso ajuda muito
E é muito difícil uma pessoa quebrar por causa de trade. Quer dizer, é muito fácil ela quebrar, mas a situação envolve família, envolve tudo. Então, o meu propósito foi muito grande, assim, óbvio que existe a parte monetária, tudo, mas meu propósito é assim, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei ou pelos meus pacientes que passaram. É isso aí. Eu também, o meu propósito é o mesmo. Que bom, porque assim, no mundo onde tem tanto enganador, às vezes até é mais difícil vender a verdade do que vender a mentira, né? Vender a mentira é facinho, cara. Difícil é vender a verdade. Sem dúvida. Muito Beleza. obrigado, Pessoal, Demetrio. eu que agradeço mais uma vez o Dr. Marcelo. Então, para todos, muito obrigado por estarem conosco aqui. Aguardo vocês todos os dias à noite nas nossas lives e também não deixem de assistir os nossos conteúdos aqui que a gente publica no canal. Um grande abraço, valeu, até a próxima.